Boa noite, pessoal! Estamos aqui para o nosso encontro semanal, sempre às terças-feiras, às 21 horas. E hoje nós vamos discutir o que é estabilidade. Quais são os princípios da estabilidade, o que controla a estabilidade. Vou ensinar um teste para vocês de mensuração da estabilidade do aluno de vocês. Se a gente pode evoluir na aula, se a gente não pode, não é a hora ainda, né? Tudo isso na live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Rogério, seja bem-vindo, boa noite. Muito frio por aí, pessoal. Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre a estabilidade, né? O que é estabilidade? Como ela se forma, né? Como ela é dependente do sistema de controle motor. E nós vamos discutir alguns deles, tá? E depois a gente vai passar, eu vou passar um teste para vocês de como a gente avaliar a estabilidade, um teste de desafio de estabilidade e controle postural funcional, ativo para o nosso paciente, para o nosso aluno, para saber se a gente pode evoluir no método, pode passar exercícios mais desafiadores para o nosso aluno. Boa noite, Ju. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ju. Tá muito frio, né? Tá mesmo, mas eu tô com um aquecedor aqui do meu lado. Gabizinha, imagina Curitiba como tá. Sejam todos bem-vindos à live dessa noite. Boa noite, Fê. Olha só, pessoal. Mandem aí aquela dúvida, aquele seu colega que tem aquela dúvida, que não sabe como o momento de evoluir com seu paciente, o momento de evoluir com seu aluno, tem dúvida, está trabalhando com reabilitação, então ele não tem noção de quando ele pode passar num exercício mais difícil ou não. Eu vou ensinar para vocês um teste hoje, tá? Todo mundo congelando aí, né? Eu vou ensinar para vocês um teste hoje funcional para a gente fazer na mobilidade e para que a gente possa entender de uma vez por todas o que é a tal da estabilidade e quando o nosso corpo, o corpo do nosso aluno, a gente pode evoluir, a gente pode trabalhar, ele está pronto motoramente para a gente evoluir para um exercício mais desafiante, digamos assim. Beleza, pessoal? Então, olha só, todo mundo que tá chegando, tá falando que tá congelada, né? Eu estou aqui com a minha super companheira, meu aquecedor, meu super companheiro, meu aquecedor, né? Um cafezinho quentinho e esperando pro nosso encontro. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Falem pra mim se é a primeira vez que vocês estão na live, de onde vocês são, tá? Quero dar uma boa noite para todo mundo antes da gente conversar. Quem tá aqui pela primeira vez, funciona assim a nossa live. Eu preciso de muitos corações. Por quê? Porque eu sou pisciana com ascendente em câncer, então eu sou uma pessoa carente. Eu preciso de interações de vocês. E a regra é uma só. Toda vez que a gente para, toda vez que vocês param de mandar corações, eu paro de falar. Então eu preciso de muitos corações. Aê! Não, Andréia, eu tô com minha aquecedora aqui do lado, ó. Tô quentíssima, tá no máximo. Tô maravilhosa e plena aqui com o meu aquecedor. Elise, é a primeira vez, fala de Curitiba, seja bem-vinda, espero que você goste do conteúdo. Isa, fala de Londrina, Paraná, tudo gente que tá em lugar muito frio, né, galera? Paraná tá muito frio. Daniela de São Paulo, seja bem-vinda, Dani. E como todos que estão na live, sejam bem-vindos. Vou convidar vocês também para mandar um aviãozinho aqui, ó. Este aviãozinho, esta asa delta aqui, o último ícone do lado direito da tela. A Lília fala de Goiás. Seja bem-vinda, Lila. O Levi tá falando que é bom para tomar um vinho. Opa! E convidar um amigo seu que tem dúvida. Fala, Cordélia. Aí na Holanda tá calor, né? A gente que tá aqui morrendo de frio agora. Alto Taquari, Mato Grosso tá, não sei se não tá frio ou se tá. Então, pessoal, o aluno, o seu colega de trabalho, seu amigo, teu colega de faculdade, manda esse aviãozinho, a asa delta para ele, para convidar ele para assistir essa live, porque essa live tá muito legal.
E ele precisa saber, todo profissional do movimento, seja ele que lida com reabilitação, seja ele que lida com treino de ganho de força, de ganho de desempenho, precisa saber de quais são os princípios da estabilidade. Boa noite, Taninha de Foz do Iguaçu. Boa noite, Elaine. Tá uma delícia, né, Cordélia, aí na Holanda? Imagino. 12 graus agora em Alto Taquari, Mato Grosso. Fala, Xuxete. Tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos. 9 horas em ponto a gente começa a live. Boa noite, Kátia. Eu deixo vocês saírem da live para convidar o amigo e vocês voltam imediatamente para me falar de onde vocês são. Beleza? Lembrando, pessoal, que no dia 30 de julho teremos aqui em São Paulo uma imersão em biomecânica do Pilates, tá? Se você não se inscreveu, comprando entre hoje e amanhã, tá? É o primeiro lote de venda, tá saindo por R$ 497. Somente até amanhã esse valor. Depois, esse preço vai para R$ 697, a gente inicia o segundo lote de venda, beleza? Então, aproveita para garantir seu primeiro lote de venda no nosso evento de imersão em biomecânica do Pilates. Beleza, pessoal? O link tá lá na bio, tá? Quem quiser se inscrever, o link tá lá na bio. E aí, estão preparados? Estão embaixo do edredom? Estão trabalhando ainda? Onde vocês estão neste momento? A Cordélia, que tá lá na Holanda, eu sei que ela deve estar prontíssima para dormir já, né? Agora, galera aqui do Brasil, me conta aí onde vocês estão. Ninguém quer falar comigo hoje, tá tão frio que ninguém tecla, né? Porque já entrou um monte de gente aí que fica o tempo todo na live conversando comigo e tal. Ah, a Dani tá falando, estarei lá, já me inscrevi. Muito bem, Dani. Dani, conversa comigo, porque só você hoje tá conversando comigo. Quem já se inscreveu? Sônia, boa noite. Quem mais já se inscreveu na imersão em biomecânica do Pilates? Débora Oliveira, boa noite. Embaixo das cobertas, Jana. Imaginei, Ju. Aracaju não tá frio, hein? Tô contando os dias para a imersão. Boa, Có. Tô lavando a louça. Ai, que frio. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, congelando debaixo das cobertas. Imaginei, porque vocês estão mudos hoje, né? Vocês sabem que eu não gosto de dar live pra gente quando vocês estão mudos assim. Mogi das Cruzes, seja bem-vinda. Girolim. São 2 da manhã, lá na Holanda. Terminando o jantar, a Dani tá falando. Debaixo das cobertas com meu filho. Ô, delícia, Andréia. A Ju tá falando que vai acessar o link. Então, vai lá, Ju. Acessa o link na bio. Dia 30/7, das 8 às 18, tá? Imersão em biomecânica do Pilates. Hoje e amanhã, esse preço, ele tá por R$ 497. A gente já tá vendendo o primeiro lote para esse encontro. Depois de amanhã, ele já vai passar, a gente já vai passar a comercializar pelo segundo lote, R$ 697. Aqui em São Paulo, tá? Em frente ao aeroporto de Congonhas. Bem tranquilo, um lugar bem acessível aqui. Gratidão, Kátia. Fala, filha. Tudo bem com você, Dari? André Chiara. Tatos Nogueira debaixo das cobertas, esperando o ciclone. Ai, meu Deus, nem me fala. Minha fadinha entrou. Jana, tá frio em São Paulo? Tá sim, tá muito frio. Porém, eu estou com o meu aquecedor, super aquecedor aqui do lado. Por isso que parece que eu estou super no verão, entendeu? A Aline fala de Governador Valadares. Fala, minha fadinha, tudo bem com você? A Malu, Palmeiras do Sul, muito vento e chuva. Pois é. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Minas Gerais sempre domina as lives, né? Como sinto saudade de vocês, meninas. Não tem problema não, a gente vai invadir a Holanda e tá tudo bem. Minha filha tá aqui falando que tá tudo bem. A Val tá me chamando de maravilhosa. Valéria Mauriz, hein? Sigam esta mulher. Querem saber, entender um pouco mais de gestante? Sigam Valéria Mauriz. Aqui tá a Vívia fazendo uma declaração de amor pra mim. Amo-te. Sou casada, tá? Assanhada. Tá aqui minha filha falando que eu tô toda plena. A Aline tá falando que é de Lorena. A Valéria Mauriz falou que o Rio de Janeiro tá fresquinho. Ansiosa pelo curso de imersão. Pois é, o link tá lá na bio.
Vem para Salvador. Eu já fui, Sônia, acho que uma vez esse ano e volto ainda no final do ano. Minas também, eu vou para Minas. Toda a minha agenda fica no meu stories, tá? Ipatinga, todo dia tá lá no meu stories minha agenda presencial. Boa noite a todo mundo, daqui 3 minutinhos a gente começa. A gente sempre fica batendo papo, né, nos 10 minutinhos iniciais da live, porém hoje Valéria é demais, ela é mesmo. Siga a Valéria Mauriz, quem quiser entender sobre gestante com uma pessoa séria, dedicada no que faz, tá bom? Boa noite, Dani. São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Estou falando que Minas Gerais domina? Minas Gerais domina as lives, sempre. Ah, Val, coração pra você. Tamo junto, lindona. Então, olha só, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da estabilidade no Pilates. Vai me encontrar em Portugal? Estarei em Portugal em, acho que agosto, não, outubro. Sandrinha tá indo para debaixo das cobertas. Tá lá o link na bio também. Estarei em Portugal com turma já, inscrições abertas, ok? Enfim, Tomás, por falar em Portugal, Tomás chegou, Tomás de Portugal. E é isso aí. Valéria é top, sim, a Val é top, galera. Top demais. Vocês têm que seguir essa mulher, ok? Se quiser entender sobre gestante, é com a Val. Tomás, coraçãozinho para você também. Boa noite, Tomás. E vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é a tal da estabilidade, né? Será que vocês sabem o que é estabilidade de fato, galera? Fica aí uma pergunta para vocês, né? Porque a gente fala tanto de estabilidade no Pilates, estabilização, centralização, que acabou virando mais ou menos a mesma coisa. Mas será que vocês sabem o que é a estabilidade no Pilates? Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou esperar vocês responderem, tá? E aí eu vou fechar o chat. Peço para vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem da live. Eu vou abrir no final, beleza? No final eu abro para responder as dúvidas de vocês. Se preparem que vem muito conhecimento aí. A gente vai falar da estabilidade. E eu vou ensinar um teste para vocês. Um teste funcional, aceito em pesquisa científica, tá? Pra gente testar o nível de estabilidade, o nível de controle postural do nosso aluno ou do nosso paciente, tá bom? Para que a gente possa saber e evoluir, né, com qualidade, com certeza de que não vai lesionar o nosso aluno, beleza? Então, bora lá. Respondam para mim, pra gente começar já a nossa live. Estabilidade para vocês, o que é? Quem se arrisca a falar alguma coisa sobre estabilidade? Estabilidade é força de abdômen? Estabilidade, o que é para vocês? Bora lá. Sem ficarem tímidas, ok? Sem ficarem tímidos. Seja bem-vindo, todo mundo que tá chegando agora. Puxem a cadeira, eu sempre gosto de falar isso. Sentem, faz de conta que a casa é sua. Fiquem à vontade na sala, porque na verdade é de vocês a casa, né? E aí, ninguém arrisca? O que é estabilidade para vocês? Primeira coisa que vem na cabeça, estabilidade. Quando a gente fala em estabilidade. Não? Ninguém arrisca? Bora lá. Nada? Então, bora lá. Então, eu vou fechar o chat e vou fechar os comentários, tá bom? Equilíbrio, começou a aparecer equilíbrio. Digamos que tem controle corporal, tá envolvido. Equilíbrio entre as forças musculares, também. Centralização, talvez não. Vetores de força, passa pelos vetores de força. Quando faz algum movimento, a pelve está estabilizada, por exemplo. Sim. Competência abdominal. Sim, o abdômen tem que estar competente para que o corpo seja estável, né? Dar suporte, sustentação, também faz parte. Porém, eu vou agora, gratidão a todas as pessoas que responderam. Vamos clarear isso na mente de vocês, o que é a estabilidade. Vou fechar aqui o chat, tá bom? Anotem as dúvidas que no final
Aí eu vou esclarecer todas, beleza? Então, olha só, pessoal, o que é a tal da estabilidade? A estabilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em estabilidade é centralização, como algumas pessoas falaram, força de núcleo, né? Força de abdômen, o abdômen tem que estar competente, né? E tudo isso. Mas, galera, eu quero convidar vocês para um pensamento, como sempre eu convido nas minhas lives, né? Vamos raciocinar. Eu vou dar o conceito para vocês da estabilidade, tá? A estabilidade é a capacidade que os nossos corpos têm, tá? De voltar ao ponto inicial. Essa é a definição física da estabilidade. A estabilidade corporal, tá? É a capacidade que qualquer corpo tem, de qualquer indivíduo, de retornar ao ponto inicial, uma vez que qualquer força o tenha perturbado, tá? Quando eu digo qualquer força, é qualquer força. Um empurrão, um escorregão numa casca de banana, enfim, um desequilíbrio qualquer. Então, a estabilidade do corpo é a capacidade que esse corpo tem de voltar ao ponto de equilíbrio, ok? Uma vez que fora perturbado, que esse equilíbrio fora perturbado. Show? Então, durante muito tempo, a gente vem obedecendo a questões de controle motor num modelo muito reducionista, né? Em que coloca a gente para acreditar que se a gente tiver um abdômen forte, ok? A gente vai ter uma boa estabilidade corporal, tá? Isso é um modelo linear. E o nosso corpo, eu sempre falo nas nossas lives, ele é complexo, ele é de uma estabilidade, de uma complexidade imensa. A gente não pode esperar respostas corporais lineares, tá? Principalmente depois que foram envolvidos 3 questões, 3 fatores, 3 esferas dentro dos controles posturais e dentro dos fatores lesionais que podem induzir o nosso corpo a dor ou a lesões, ok? Que são eles? O fator biológico, a gente tem que levar em conta como está a biologia do nosso corpo, ok? Os tanto biológico como biomecânico, como biofísico, tá? Como bioquímico, tá? A gente tem que levar os fatores sociais em conta, ok? E aí a gente tem que incluir o ambiente, tá? Aonde está acontecendo o movimento? São forças que também podem perturbar nossa estabilidade corporal. Se a gente está fazendo qualquer movimento, tá? Seja ele aeróbico, seja ele de pilates, seja o que for, jogando bola, jogando vôlei. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente estiver numa altitude muito alta, nosso desempenho de controle motor vai estar alterado. Por quê? Por questões ambientais, sociais. Vocês concordam comigo que jogar numa altitude alta, praticar qualquer esporte onde o ar é mais rarefeito, é muito mais cansativo? E aí não é porque o nosso controle motor é ruim, mas por quê? Porque o nosso sistema cardiorrespiratório ele vai sofrer em altitudes altas e vai influenciar no nosso controle motor. E também por questões psicológicas. Então, olha só, questões internas influem no nosso controle motor, influenciam diretamente no nosso controle motor, tá? Corporais, né? Então, se eu tô bem psicologicamente, se eu tô com a minha vida super resolvida, todos os meus boletos pagos, né? Enfim, se eu tô num momento tranquilo, o meu rendimento é maior, tá? Isso é visto absurdamente, tá? Agora, se eu tô... E aí a gente tem que considerar também volume de treino, o quanto de treino a gente está dando para o nosso aluno. Será que não está estressando ele mais do que estressando os tecidos, né? Estressando ele psicologicamente mais do que gerando o que a gente espera dos neurônios, enfim, e de todo o nosso, de qualquer exercício físico? São coisas para se pensar. Então, olha só, pensar não, coisas que são citadas na ciência hoje em dia. Então, olha só, quando a gente fala em controle motor, a gente tem que lembrar dos fatores internos corporais, a gente tem que pensar dos fatores emocionais e psíquicos, e a gente tem que pensar no ambiente, tá? Se a gente fizer um rolling like a ball
por exemplo, numa superfície não tão lisa, o Rolling Like a Ball vai ser diferente do que se a gente fizer no mat Pilates, do que se a gente fizer na nossa cama, do que se a gente fizer numa superfície móvel. Concordam comigo? Então, olha só, esse sistema vigente reducionista, em que desconsidera os fatores ambientais e os fatores psicocomportamentais, ele vem de 1900, 1920, tá? E isso começou a ser muito questionado pela ciência no momento em que as questões biopsicossociais entraram fortemente nos estudos, ok? E sobretudo hoje em dia que a gente tem uma noção, a gente tem uma certeza de que o controle motor, os exercícios, né, toda a nossa base de movimentação, ela segue fatores ambientais. Então, toda vez, depende do ambiente onde nós nos encontramos, tá? E depende, sobretudo, das nossas condições internas, químicas, físicas, tá? E mecânicas, ok? Então, o que a gente acreditava antigamente como sendo o grande controlador do nosso sistema de movimento? A gente sabe que a gente tem a zona do homúnculo cerebral. Quem não lembra o que é o homúnculo cerebral? É aquele homenzinho, todo mundo já viu em neurologia, aquele cérebro cortado no meio e um homem deitado no meio, né, do cérebro, né? Ali na calota e aquele homenzinho com o pé gigante, a cabeça maior e o corpo menor. Então a gente acreditava que a gente tinha uma espécie de um homem lá dentro, né? E que fosse um controlador de qualquer movimento. Então, se eu fosse passar a mão assim no meu cabelo como eu passei agora, este homem lá no meu cérebro acionaria teclas de um computador, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Y, Ctrl Z, para que eu fizesse esse movimento, ok? Agora, isso começou a ser muito batido e muito questionável, porque olha só, como se dá, isso começou a ser muito questionado por Bernstein, tá? Já lá em 1920, 1930, no mesmo período que Joseph desenvolveu o método dele, começou a pesquisar o método dele, o método Pilates, ok? Então, olha só, hoje em dia o que a gente sabe, né? Que, por exemplo, para eu passar a minha mão no cabelo, eu tenho que contar, tá? Os graus de liberdade que eu tenho em cada articulação envolvida para que isso aconteça, ok? Então, eu vou descaracterizar os dedos da mão para a conta ser fácil, as articulações metacarpofalangianas também. Então, vamos aqui, no punho, a gente tem 3 eixos de movimento, ok? Então, a gente vai somar 3 vezes 2 eixos do cotovelo, são 5, mais 3 graus de liberdade no ombro, sem contar também cintura escapular. Então, são 3 mais 2 mais 3. Só que nós temos 8 graus de liberdade para esse movimento aqui, sem contar cintura escapular e todas as articulações do tronco e das mãos, ok? Nós temos aproximadamente, sei lá, 20 músculos aqui, vamos chutar? 20 músculos que vão gerir todos esses graus de liberdade. Então, são 8 mais 20 vezes 28. Vezes 20 músculos, aliás, que a gente chutou. Então, 8 vezes 20, a gente já tem 160 condições diferentes, tá? De ativação desses músculos. Porque vocês concordam comigo que para eu passar a mão aqui, eu tenho que fazer a flexão, eu tenho que usar o deltoide, fazer uma flexão de ombro, certo? Porém, qual o nível de ativação do deltoide? Se eu tiver com o meu braço apoiado no braço, a ativação vai ser uma. A amplitude de movimento a ser percorrida no espaço vai ser uma. Se eu já tiver com o meu braço aqui, ó, em leve abdução, vai ser outra, tá? Diferente daqui. E por aí vai. Se eu estiver coçando aqui minhas costas, já é outra. E aí eu já tenho que lidar com graus de flexão junto. Vocês conseguem entender? Então, se eu tiver 20 músculos vezes 8 graus de liberdade, que a gente está chutando aqui, eu já tenho 160 condições, tá? Diferentes de realizar esse movimento. Cada vez que eu realizei esse movimento, eu realizei usando graus de liberdade diferentes e
músculos em maior ou menor ativação, que deram essas 160 possibilidades. Isso é chamado de variabilidade do movimento. Isso sem a gente contar os sarcômeros desse músculo, a intensidade, né, a frequência com que esse músculo vai ser estimulado, ok? Isso pode aumentar infinitamente as minhas capacidades e as minhas variáveis motoras. Nos conceitos lineares, tá? Isso recebeu o nome do problema dos graus de liberdade de Bernstein, que eu citei. Ora, se a gente tem um homem que digita lá no nosso cérebro, um homem, vocês estão entendendo, né, a analogia, que digita lá no nosso cérebro Ctrl X, Ctrl C, Ctrl Y, para eu fazer assim no meu cabelo, tá? Se eu tiver com o braço assim, ele digitar Ctrl C, Ctrl X, Ctrl Y, já vai dar ruim, porque eu tô com o braço numa outra posição espacial. Se eu tiver com o meu braço solto, ele também digitar Ctrl X, Ctrl C, Ctrl sei lá o que eu falei, ele já vai dar ruim novamente, porque preciso lidar com outras amplitudes de movimento, outros graus de liberdade, outra ativação e contração, por exemplo, do deltoide, como eu citei. Claro isto? Então, literalmente, objetivamente, a gente tem um problema muito grande ali nas propostas de Bernstein, né? Que é esses graus de liberdade que nós temos, isso porque nós estamos falando de 3 articulações. Se a gente incluir as articulações todas da mão, da cintura escapular e do tronco para me estabilizar, a gente aumenta essa variabilidade exponencialmente, ok? Claro até aí? Bom, deixa eu ver aqui o que eu falei. Então, hoje em dia, a gente fala em sistemas complexos com reações não lineares, ok? Sistemas de controle motor complexos de reações não lineares. Gente, eu canso de falar isso para vocês. A gente está diante de um corpo, de um sistema físico, em que 1 mais 1 nem sempre são 2. Depende, de novo, do ambiente, das condições internas corporais. Aí sim o nosso sistema de controle motor vai surgir. Ok? De Bernstein, com relação a esses graus de liberdade também, surgiu a célebre frase, que é conhecida por muito profissional do movimento, não sei se vocês conhecem, de repetição sem repetição. Ou seja, por mais que treinemos, por mais que eu faça esse movimento no dia a dia, tá? Cada vez que eu fizer uma repetição, eu não gerarei a mesma contração muscular nos mesmos músculos, eu não ativarei os mesmos graus de liberdade de cada articulação citada. Ok? Claro isto? Isso parecia um problema muito grande para os nossos sistemas de controle motor. Você imagina na época da Revolução Industrial o que era um serralheiro, por exemplo, ter que produzir muito, apertar o parafuso sempre, ou bater no martelo, enfim, ou acertar o martelo sempre no mesmo ponto para produzir mais. Isso era um grande problema. Teríamos que robotizar as articulações, né? E ter um programa de ativação cerebral extremamente minucioso, coisa que não temos no cérebro. A partir daí, caiu-se a proposta do homúnculo cerebral. Então, quem ainda está pensando que a gente tem um homúnculo lá no cérebro e ativações específicas para cada movimento que a gente vai fazer, tá equivocado. Não existe mais para a ciência. Hoje a gente lida com sistemas complexos de variabilidades motoras. Ou seja, dentro do Pilates, gente, não adianta. A gente pode pôr o cara para fazer 100 vezes o Rolling Like a Ball. Cada Rolling Like a Ball que ele fizer será diferente. E daí surgiu a célebre frase: repetição sem repetição. Não adianta engessarmos o paciente, não adianta engessarmos o aluno, porque quanto mais pobre ele for em variabilidade motora, mais controle de movimento diminuído ele terá. Olha que interessante, coisa que até pouco tempo atrás nós imaginávamos ser um problema, a variabilidade motora, hoje a gente sabe que quanto maior for a variabilidade motora, mais a gente tem engramas, né? Mais a gente tem soluções para se resolver o mesmo problema. Porque o que é o movimento, gente? É a gente passar uma tarefa. Olha, pega essa xícara aqui e traga até a sua boca. Ok? Então, quanto mais jeitos de fazer isso sem sobrecarregar
fibras musculares, determinados músculos, determinadas articulações, concordam que a variabilidade motora previne desgastes mecânicos em articulações, desgastes em tendões, economiza a ação de músculos específicos, ativa outros, e quanto mais for essa capacidade que o nosso corpo tem de gerenciar o controle motor, realizar a mesma tarefa com graus de ativações diferentes no músculo e graus de liberdade diferente, mais rico nosso corpo será, nosso sistema de controle será, para que a gente possa enfrentar os nossos problemas motores diários. Parece muito interessante isso, né? Então, se você está naquela fase ainda do Pilates, olha, vamos contrair o abdômen, vamos resolver todo o problema do mundo, fica a dica, os sistemas reducionistas de controle motor já não acreditam isso em nenhuma tarefa. Imagine estabilizar o corpo inteiro simplesmente com um músculo, ou com 3 ou 4 músculos, que é a faixa abdominal. Isso não existe, gente. Não é possível que isso exista. Logo, não adianta a gente falar em ontogênese, tá? Não adianta a gente observar a criança, o desenvolvimento dela, como eu sempre faço, é excelente a gente fazer isso, porém, o sistema nervoso, ele evolui, e com ele novas propostas para organizar os problemas que nós temos de movimento evoluem também. Quando nós nascemos, o nosso sistema de controle motor, ele é céfalo-caudal e próximo distal. Mas o único problema, os problemas que nós temos durante a nossa infância é sentar, nossa primeira infância, engatinhar, né, dissociar cinturas e por aí vai. A partir do momento que a gente está em pé, a gente tem outros problemas motores a serem resolvidos, como andar, como correr, como saltar, né? Depois, quando a gente cresce e começa a trabalhar, a gente tem outros problemas motores a serem solucionados. Entrar no carro, subir no ônibus, ir trabalhar, ficar muito tempo sentado, lavar louça, teve alguém, a Gabi falou que estava lavando louça, né? Tudo isso vai exigir da nossa variabilidade motora mais engramas, né? Mais soluções, mais ramificações de ativações para que a gente possa fazer isso. Show de bola? E para que a gente chegue a uma variabilidade motora, primeiro, a gente passa por 3 teorias, 3 hipóteses bem plausíveis do controle motor. Primeiro dela é a teoria das estruturas coordenativas. O que o nosso corpo faz? Nossas articulações fazem acoplamentos entre elas e trabalham de forma acopladas em fase ou fora de fase. Que diabo quer dizer isso, Jana? Vou dizer para vocês. Os acoplamentos articulares dizem o seguinte, olha só, toda vez que eu faço uma inspiração, olha o que acontece. Quando eu inspiro, a minha torácica, ela vai para extensão. O meu centro de controle, tá? O meu centro postural, ele é jogado para trás, ok? Para que eu não perca a horizontalidade do meu olhar, o que vai acontecer? Minha cervical e o meu quadril vão ser jogados para flexão, para haver a reequilibração do corpo inteiro. Então, o que a gente pode dizer? Que cervical e quadril estão acoplados em série. Eles trabalham sempre juntos nesse movimento. Toda vez que eu tiver uma extensão torácica, eu vou ter uma flexão cervical e uma flexão de quadril. É esperado para reequilibração, é nosso sistema de controle motor, teoria do acoplamento, tá? E a cervical e o tórax, eles vão trabalhar fora de fase. Toda vez que um vai para flexão, o outro vai para extensão. E toda vez que o tronco vai para flexão, a cervical vai para extensão. Olha que interessante, olha que maneira interessante da gente abordar e de desenvolver alguns movimentos, né, que o nosso paciente ou o nosso aluno, por exemplo, não tenha. Se a gente quer trabalhar uma extensão torácica, então, se a gente sabe que na INS
a extensão torácica ela é favorecida, que tal se a gente não usar esse sistema de acoplamento motor para ganhar extensão na coluna torácica? Beleza? Fica a dica aí. Então, olha só, depois disso, o nosso corpo ele é necessário para que ele passe pelo processo de aprendizagem de cada tarefa. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, o sistema de controle motor para eu jogar bola, meu sistema de controle motor pode ser excelente. Para eu andar de bicicleta pode ser péssimo. Para eu correr pode ser ótimo, tá? Então, o controle motor de cada indivíduo, ele varia de acordo com a tarefa que ele está fazendo. Olha que interessante. Então, por exemplo, se a gente pegar um jogador de futebol maravilhoso, sei lá quem, o Messi. Se a gente pegar o Messi, ele tem um sistema de controle motor maravilhoso. O corpo dele tem uma capacidade enorme de voltar ao ponto de equilíbrio anterior, uma vez que ele seja perturbado, ok? Você vê que ele dá dribles e volta e ele não perde o controle da bola. Isso não quer dizer que o sistema de controle motor dele seja bom para fazer pilates. Sacaram onde eu quero chegar? Não é porque o nosso aluno faz musculação bem, faz pilates bem, ou faz qualquer exercício físico, treino funcional bem, que ele tem um sistema de controle motor desenvolvido para todas as tarefas do seu dia. O que eu quero dizer com isso? Que dentro das nossas aulas de pilates, a gente precisa sim trabalhar o gestual esportivo e trabalhar dentro da tarefa que a pessoa desenvolve durante o dia. E aí vem aquele meu velho questionamento da prancha. É um excelente exercício? É um excelente exercício. Trabalho os músculos do corpo inteiro? Trabalho os músculos do corpo inteiro. Mas qual a função da prancha no dia a dia de um ser humano? Alguém lava a louça em prancha? Alguém balança o carrinho do bebê em prancha? Alguém volta do supermercado em prancha? Esses questionamentos para que a gente possa trabalhar com maior inteligência, dominando esses conceitos que eu quero passar para vocês. Depois que a gente faz esses acoplamentos articulares, o que o nosso corpo faz? Ele se congela, ele congela alguns músculos, tá? Para diminuir as variáveis, a variabilidade. Olha que interessante. Então, num primeiro momento, vamos pegar o Messi, que tem um controle motor excelente para jogar futebol. Quando eu trago o Messi para fazer pilates, ele não vai ter um controle motor tão bom quanto jogando futebol. Então, o que ele vai ter que passar pela fase da aprendizagem no pilates? E aí, o que acontece? O sistema corporal dele pode congelar algumas articulações. E cuidado, não confundam isso, tá? Com, por exemplo, uma hipomobilidade vertebral. Num primeiro momento do exercício, na aprendizagem do exercício, a gente pode ter uma perda da mobilidade torácica, uma perda da mobilidade lombar, que é um sistema de proteção corporal para que o nosso aluno não se machuque durante o pilates. Então, o corpo ele se congela, isso se chama freezing. Quando passou o processo de aprendizagem motora para o pilates, conforme o corpo vai se sentindo mais seguro, ele mesmo vai soltando e entra no processo de unfreezing. Ele mesmo se descongela. Olha que interessante. Esse congelamento e descongelamento das articulações corporais pode se dar tanto na fase da aprendizagem do movimento, mas pode se dar também dado por uma lesão, como forma de proteção. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa bloquear articulações. A gente já tem um sistema de congelamento natural dado pelo nosso corpo para nossa proteção. Um congelamento e descongelamento natural. Olha que interessante. Olha quanto o conhecimento das novas teorias de controle motor pode trazer para a gente agregar a nossa aula. E terceiro, o ponto do equilíbrio, que seria a teoria do ponto de equilíbrio. A teoria do ponto de equilíbrio, ela diz o seguinte, olha só que interessante. Eu tenho que empurrar numa parede. Eu tenho que fazer uma flexão de braço, por exemplo. E aí, como tarefa específica, é colocado para mim, debaixo da minha mão, algo que meça a quantidade de força que eu estou fazendo para empurrar o chão.
E é estipulado para mim uma tarefa. Eu tenho 60 newtons, tenho 60 quilos, portanto 60 newtons. Então eu tenho que distribuir numa flexão de braço 30 newtons, no máximo 60 newtons de pressão no chão. É o máximo que eu posso fazer, que é meu peso, ok? Então, olha o que seria o ponto de equilíbrio. Toda vez que eu fizer a flexão de braço, se eu colocar 30 newtons aqui e 30 newtons aqui, eu vou subir com 60 newtons, ok? Se eu colocar 20 newtons aqui, 40 newtons aqui, eu também vou subir com 60 newtons. Se eu colocar 50 aqui e 10 aqui, eu também vou subir com 60 newtons. E meu corpo que se vire, que se adapte para um bom controle motor, os outros músculos que se recoordenem, tá? Que se distribuam de maneira melhor, e porque quanto melhor essa oscilação, maior será a minha variabilidade motora, conforme eu oscilar essas forças de uma mão para outra. Olha que interessante. Se eu ficar para sempre fazendo 30 newtons aqui, 30 newtons aqui, eu tenho um sistema de variabilidade motora fraco, pobre. Por quê? Porque logo eu vou fadigar. E eu não tenho estruturas para variar esse movimento, cumprindo a tarefa que me foi dada, com oscilações interessantes para que esse movimento ocorra. Então, olha só, de novo, deixem o aluno de vocês experienciarem o movimento, tá? O que eu tô dizendo para vocês não é nenhuma moda, não é nada que saiu da minha cabeça, tá? Tudo isso são teorias de controle motor que são estudadas hoje em dia e comprovadas cientificamente. Beleza, pessoal? Então, como a gente sabe quando o nosso aluno, ele é um aluno iniciante, vai passar a ser um aluno intermediário, ou quando a gente pode já dificultar o nível de exercício para uma lesão, para uma reabilitação de um joelho, para a reabilitação de um tornozelo. Eu vou passar aqui para vocês agora um teste que ele é reconhecido em pesquisas científicas. Ele é um teste funcional e dinâmico, porque é assim, a gente sabe que não existe estabilidade, a gente sabe que o nosso corpo ele não é parado, né? Depois de um tempo em pé, a gente sabe que depois de 20 segundos a gente começa a oscilar no ponto de apoio. Por quê? Justamente para não sobrecarregar, não desgastar articulações e acionar músculos em amplitude de movimento diferente para que a gente se proteja de uma lesão. Mas quem faz isso? O nosso próprio córtex. Quem faz isso? Nosso próprio sistema nervoso central. Ele que comanda como? Através de, isso é extremamente importante, através de sistemas neuromusculares que já possuímos. Não é assim, faça isso que vai acontecer isso. Não existe nenhum controlador. Quem controla isso são os sistemas de reflexo miocárdico, os OTGs, os fusos musculares, nossos próprios receptores e por aí vai, tá? Então, assim, nós temos se nós tivermos íntegros, tá? A capacidade neurofisiológica dos nossos músculos e dos nossos próprios receptores e dos nossos interoceptores e dos nossos captadores podais, enfim, se os nossos sistemas de recepção, audição, visão, audição e visão, audição, olfato. Se tudo tiver ok, né? A tendência que a gente tem é o quê? É ter um bom sistema de controle motor. Porém, a gente precisa saber quando a gente vai precisar poder evoluir com o nosso aluno ou não. Beleza? Então, eu desenhei aqui no chão. Vou pedir ajuda da Pri nesse momento, para ver se está bem direcionada a tela. Então, olha só. Isso a gente pode fazer com os nossos alunos, tá? Quando a gente quer saber se a gente pode evoluir no movimento, a gente não pode evoluir no movimento. Então, bora lá. Pri, mostra aqui as marquinhas que a gente fez no chão. Ó, tem uma marquinha aqui. Aqui, tá?
imagina aqui uma reta e aqui sendo a minha base de apoio. Tem uma marquinha aqui, ó. Estão vendo? E tem outra marquinha aqui. Ok? No que resiste a prova, tá? Como a gente prova? A gente coloca o nosso paciente no centro de apoio, tá? Então, uma marca tá aqui, outra tá aqui e outra tá aqui. E a gente vai pedir 3 repetições, ok? Em cada movimento, tá? Então, primeiro, a gente vai pedir pro nosso aluno colocar a mão na cintura, certo? Colocando a mão na cintura, a gente já limita a tarefa, tá? Olha só, eu tô com a minha mão na cintura. Coloco a minha mão na cintura, tá? Vou testar como está, vou desafiar o meu controle postural agora. E quais são as regras da tarefa? Eu não posso tirar a mão da cintura, eu não posso transferir o meu peso à frente e eu não posso desconectar todo o meu calcanhar do chão. Então, olha só, venho uma, volto, meço, venho 2, meço a distância do meu calcanhar até o meu pé. Volto, venho 3, meço e marco. Beleza? Além disso, eu não posso flexionar o meu joelho antes de fazer isso. Por quê? Porque seria um sistema de acoplamento já. Tá? Depois, eu venho, vou marcar todas essas medidas, tá? 3 vezes. E aí, a gente tem um Y-test póstero lateral. Olha, tá na lateral do meu pé. Eu tô indo pra trás e pra lateral do pé esquerdo. Ok? Volto. Ai, soltei a mão. Meço a distância. 2. 3. Volto. E marco as 3 distâncias ali. Póstero lateral agora. Ok? Ó, lateral do meu pé de apoio. E volto. Vou. E volto. Ai, cada vez que eu olho pra frente me dando. Vou. E volto. Fui 3 vezes, voltei 3 vezes, peguei uma fita métrica, medi as distâncias e agora eu vou explicar como interpretar esse teste para vocês. Então, olha só, pessoal, esse teste, o Y-Balance Test, vou ter toda descabelada. Quer dizer que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai medir primeiro a distância, antes da gente colocar o nosso aluno ou paciente para fazer o teste, o que a gente vai medir? A distância entre EIAS e o maléolo medial. Pegar uma fita métrica e medir a distância. E a gente vai marcar, tá? E aí a gente vai fazer 3 vezes a medida para frente, anterior, póstero lateral e póstero medial, ok? Dependendo do pé que está ali, a referência é sempre a borda medial do pé ou a lateral do pé. Bom, a gente vai somar essas 3 medidas e pegar uma média dela. Tá? Então, vamos imaginar que eu, pra frente, andei 20 centímetros, tá? No primeiro teste. No segundo, eu fui 18. E no quarto, eu fui 40. No terceiro, eu fui 40. Vou somar os 3, dividir por 3, vou chegar numa média de centímetros que eu fiz. Nas 3 direções, anterior, póstero lateral e póstero medial. Beleza? Essa medida, eu vou tirar, tá? A fórmula é a seguinte, deixa eu passar aqui pra vocês. Minhas anotações nem eu entendo. Essas medidas, a fórmula tá aqui. A gente vai pegar essa medida e dividir pela medida em centímetros do membro inferior. Por quê? Porque indivíduos que têm diferença de membros, ok? A gente vai entender que para a gente não ter um falso viés. Então, a gente vai dividir o alcance em centímetros pelo tamanho do membro. E para a gente não se confundir nessa medida também, por exemplo, se uma pessoa tem 2 metros, ela tem uma perna muito maior do que a minha. Então, pode dar no teste uma variabilidade muito grande se a gente não descontar o tamanho da perna, certo? Então, a gente vai pegar a distância, a média da distância de 3, vai dividir pelos centímetros da perna, que vai de EIAS até o maléolo medial, e vai multiplicar por 100. Aí, a medida ficou em percentual, tá?
Então, se eu fui 60 centímetros, tá? E minha perna tem 30 centímetros, ok? 60 dividido por 30 vai dar 2, certo? Vezes 100, então vai dar 2 vezes 100, vai dar 20%, ok? Da capacidade de controle motor. Tá péssimo, muito baixo. Claro que são valores que eu tô passando aqui para vocês aleatoriamente, certo? Então, isso a gente chama de valor normalizado. O que é importante a gente entender? Que quando esses valores, tá, de controle motor, como ele é um teste de controle motor para membros inferiores, para desafiar os membros inferiores no momento, quando em pé, em bipedestação, tá? Ele vai identificar quando a gente pode evoluir uma corrida, a velocidade de um trote, aumentar o volume de treino, né? Passar exercícios unipodais, tá? Se ele está preparado já para esse tipo de evolução dentro da nossa alma, ou dentro do treinamento, ok? Valores acima de 90%, de 80% a 90%, significa que o nosso paciente está apto a evoluir. A gente pode, nessa conta, dar acima de 80% a 90% de controle motor, tá? 100, então, nem se fala, né? Ele tá preparadíssimo. Agora, quando dá abaixo de 80%, a gente espera um pouco mais, trabalha um pouco mais no nível que o nosso aluno está e depois evolui, tá? Faz o teste novamente num outro dia. Outra questão importante, quando a gente vai para frente, né? Anteriormente, no deslocamento interior, olha que interessante isso, gente, pra gente parar de ficar corrigindo, achando mosca, achando, sei lá, pulga onde não tem, tá? Então, olha só, quando a gente faz um deslocamento anterior no Y-Balance Test, não sou eu que tô falando, são as pesquisas que falam, tá? Pesquisas de Mark Latache, de um monte de estudiosos aí sobre controle motor, tá? Então, olha só, quando a gente faz um deslocamento anterior, o centro gravitacional vai para frente, certo? E quem controla esses músculos? Provavelmente o tibial anterior, tá? E quadríceps. Quando a gente faz um deslocamento posterior, o centro gravitacional vai para trás. Quem vai controlar esses movimentos? Isquios tibiais e gastrocnêmios, ok? E quando os deslocamentos são posterolaterais ou posteromediais, como a gente viu no Balance Test, a gente vai incluir os inversores e evertores do tornozelo e adutores e abdutores. Preste atenção no que eu vou falar. Me parece, os artigos falam assim, que parece que estes músculos estão muito mais ligados a controlar o movimento do que a proteger as articulações de um possível drop de quadril, um possível valgismo de joelho, uma possível inversão de tornozelo. O que eu quero dizer com isso? Deixa o seu aluno experienciar. São músculos que estão preparados para proteger, para controlar o movimento. A gente não precisa impor restrições. A gente tem que deixar o aluno experienciar os movimentos. Senão, ele não vai desenvolver esse engrama de maior possibilidades que eu falei, de mais famílias de acoplamento, de mais famílias de sinergia, de mais músculos trabalhando em sinergia para gerar boas variabilidades motoras, galera. Tá? Isso muda tudo do que a gente conhece do Pilates. Por exemplo, eu vou abrir aqui os comentários para vocês, se vocês tiverem dúvida. Porque olha só, o que a gente aprende, né? A gente aprende que você tem que corrigir o movimento de qualquer maneira no nosso aluno. Você tem, porém, as novas teorias de controle motor falam que a gente não tem nada. A gente tem que acompanhar o movimento, deixar ele experienciar novas capacidades sensoriais, novos ambientes, novas condições internas psicológicas, novas... quando a gente fala em ambiente, vento, ok? Um vento, por exemplo, muito forte para quem joga beach tênis pode ser determinante, tá? Para quem joga futebol pode ser determinante.
para quem já joga, para quem já anda de bicicleta, pode ser determinante, tá? Agora, como a gente, para quem corre, por exemplo, pode ser não tão importante, tá? É importante, mas pode ser muito mais importante para quem joga futebol. Beleza? Então, olha só, deixa o aluno de vocês se mexerem. Parem de bloquear o movimento e parem de achar que estabilidade é tirar movimento, sabe? Não, faz isso, segura aqui, ó, pega tal músculo e não sei o que, tal, paraná, segura lá e não deixa, tal. Beleza? Bom, a Taninha tá aqui perguntando, vamos às dúvidas de vocês. A Tânia tá aqui perguntando, já às vezes o paciente vai indo para um lado no aparelho, então temos que deixar fluir? Tânia, você tem que dar o comando, tá? Deixa fluir, deixa entrar os acoplamentos, não deixa ele, obviamente, fazer movimentos aberrantes, ok? Que seriam movimentos aberrantes? Você não vai deixar ele cair, né? Mas você vai experienciar esse movimento em outras condições, tá? Ou você vai pôr uma regra nova para esse movimento. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com TheraBand embaixo do tronco, por exemplo, tá? Deixa o movimento fluir, porém, coloca uma outra regra na tarefa. Qual é a tarefa que você está pedindo para ele? Entendeu? Mas não fica bloqueando o movimento o tempo todo do seu aluno, ok? Deixa o movimento fluir, o movimento nascer. É assim que a gente trabalha, tá? Pelo menos é assim que os artigos científicos dizem que a gente tem que trabalhar em controle motor de um tempo para cá, tá? Mais dúvidas, pessoal? Falei bastante, deixa eu tomar uma água. Dúvidas? Vocês anotaram as dúvidas? Todo mundo aprendeu a fazer o Y-Balance Test. Quando vou alinhar ela, reclama que parece que está torto. Exatamente, Daninha. Por que os pacientes reclamam isso? Porque o sistema, os OTGs e os fusos musculares não estão preparados ainda. Lembra que eu falei que para ter um controle bom de movimento, a gente depende das respostas neuromusculares do nosso sistema corporal, reflexo de estiramento, OTG funcionando bem, fusos musculares. Então, você precisa deixar essa aprendizagem passar pelo corpo da sua paciente, da sua aluna. E é muito comum, né? A gente vai fazer uma correção, o paciente acha que está torto, né? Coloquemos como, por exemplo, tarefa, o único objetivo que a gente tem é manter a horizontalidade do olhar e deixa ele se virar para que ele possa fazer essa correção da horizontalidade do olhar, beleza? Às vezes irrita o paciente a correção. Então, Darizinha, põe uma tarefa, tá? Olha, se ele tá cometendo um erro de deixar um ombro subir mais que o outro, tá? Impõe uma tarefa para ele. Olha, eu não quero, ou cruza, por exemplo, coloca um TheraBand em volta do braço dele, coloca um proprioceptor em cima do ombro dele para despertar os fusos, os OTGs, tá? E não deixa para que na tarefa você já deixe claro, olha, você pode fazer o movimento, mesmo que você diminua a amplitude de movimento, ele tá aqui na barra, ok? Aí ele começou aqui, ó, ele tá aqui na barra, certo? Aí ele começou a subir o ombro. Aí que você vai fazer, ó, eu prefiro que você mexa menos, mas deixe o ombro baixo. Se você começar a subir o ombro, você diminui a amplitude de movimento, certo? Restrinja mais a tarefa. Senão o movimento não sai. Perfeito, Lise. Essa é a ideia. Interessante, né, gente? A Taninha tá aqui falando. Eu sempre falo que as coisas mudam na ciência. A gente tem que estar acompanhando. E essa linha de raciocínio de Latache e de vários outros pesquisadores vem mudando demais o que a gente acredita como um movimento correto. Lembrem-se que não existe mais postura correta, não existe mais jeito certo para dormir, né? O corpo ele tem essa condição de optar pelas melhores posturas. Em vez haja visto isso, quem disse que existe um jeito perfeito de se agachar? Depende, é individual, é de cada aluno, ok?
A gente limita, por exemplo, o joelho não pode passar da parte anterior do pé. Porque a gente sabe que se passar, vai haver uma maior compressão da patela. Isso é mecânico. Porém, os componentes mecânicos devem ser avaliados. Devem. Porém, não somente eles, mas todo o complexo do sistema dele, o que ele precisa fazer, se ele está na fase do acoplamento, se ele está na fase de aprendizagem, se ele já passou, né, pelo ponto de equilíbrio, né, se ele já achou vários engramas para aumentar a variabilidade de descida dele. Isso tudo é importante, ele precisa experienciar para que ele passe por todas essas fases de controle motor. Beleza? Deixa eu pôr meu óculos, não enxergo nada. Verdade, sempre eles falam assim, nossa, agora eu sinto que estou torto. Exatamente, Adezinha. Coloca um limite. Olha, eu não quero que a horizontalidade do olhar... eu quero que você olhe para a linha do horizonte, que você olhe para as mãos, porém, eu não quero que você olhe torto, tá? Põe limites na tarefa. Jana, a aluna toda vez volta na sessão com muita rigidez, mesmo relaxando e mobilizando. Então, Thiago, será que não é... ela não tem um congelamento? Ela sabe o movimento? Será que ela já passou pela fase da aprendizagem e está num processo de congelamento natural? Para proteger alguma lesão? Para proteger alguma articulação? Para proteger alguma lesão muscular, articular? É esse seu papel, é investigar. Faz o Y-teste nela, veja como que tá o controle motor dela, ok? E observa se ela tem um bom controle motor. E se essa rigidez dela está no sistema de congelamento natural para proteção de lesão. Caso não esteja, aí, se não for fisiológico, você tem que procurar onde se encontra essa... para que existe essa proteção, entende? Perfeito, menos é mais. Sim, o movimento está ficando mais simples, sim. Parece que de uma sessão para a outra não melhora. Às vezes, Thiago, é isso que eu te falei. Ela está num processo de congelamento para alguma proteção, é isso que você tem que investigar. Ou simplesmente ela está na fase de aprendizagem do movimento. Às vezes fico confusa. Essa semana fiz um workshop com... não me sinto à vontade de falar o nome, com uma professora. Ela é taxativa na correção, mas gosto mais da sua maneira de conduzir. Ana, é assim, eu sigo a ciência. Eu não sigo mitos. Eu tenho vários ídolos. Foram gênios, indiscutivelmente, em suas épocas, pessoas que pensavam muito à frente, tá? Reverenciarei pro resto da vida. Mas acertou em muita coisa. Joseph acertou em demais, gente. Mas ele é homem, passível de erro, e errou em algumas. E tudo bem, a gente pode adaptar o método dele e deixar o método dele sempre vivo. Eu duvido que se Joseph fosse vivo, ele não estaria atualizando o método dele. A gente não precisa parar lá em 1900, onde o método foi desenvolvido. A gente pode conduzir o método de acordo com os novos achados científicos. O que você acha? Tá? Porque se a gente ficar presa lá em 1900, a gente vai demorar 10 anos de prática diária de Pilates para ter a famosa, almejada, sonhada contrologia, controle de todos os músculos do corpo. O seu paciente, ele quer o quê? Ele quer ter o controle de todos os músculos do corpo ou ele quer simplesmente melhorar a dor dele e a lesão dele? Pergunta pro seu paciente. E aí seu paciente vai dizer... quase fiquei cega, vocês viram? E aí o seu paciente vai dizer o que ele quer, o que é melhor para ele. Tá bom, Aninha? Por isso que eu não pego sua live, top como sempre. Maravilhoso, Jana. Obrigada, Taninha. Obrigada, gratidão. Gratidão é sempre minha. Aprendendo demais, gratidão. Essa é minha função, meu papel aqui. Show, Thiago, ficou claro? Faz o Y-Balance Test nela. Verifica como está o controle motor dela, ok? E veja se o controle motor dela tá bom,
talvez seja só um processo de congelamento ali para uma experiência nova, ok? Agora, se o controle dela tá ruim, o controle motor dela tá ruim, ela pode estar congelando as articulações para proteger uma lesão. Vai investigar. Dezinha, um beijo. Concorda comigo, Aninha? É isso, tá? Exatamente. Que show. Verdade. Pense que temos que respeitar o método, mas olhar muito bem nosso aluno. Também penso, Eliette, nunca desrespeitei. Sempre, eu acho que nós, instrutores, nós temos como função, como obrigação, praticar o método todos os dias. Porque se a gente vende algo como sendo bom, a gente tem que praticar. A gente tem que sentir no nosso corpo. Mas não necessariamente a gente precisa virar um bailarino. Eu, por exemplo, tenho limitações. Eu nunca vou conseguir ser uma aluna avançada no método Pilates tradicional. Por quê? Porque eu tenho limitações, eu vim do esporte. Quem veio do esporte, gente, nunca vai ser uma bailarina fazendo método. Desculpa. Quem conseguir, me fala. Ou com mais de 10, 15 anos treinando, consegue. Geralmente eles procuram a melhora da dor, é isso mesmo. Sem perder a essência do método, nunca. Como eu disse, Joseph é um gênio. Você é FOP. É isso, gente. Respondi a dúvida de vocês, adoro vocês. Percebo que alguma tarefa, ela tem função e domínio do movimento. Então, precisa ver quais são as tarefas do dia a dia dela, Thiago. Tá? Bom, pessoal, acho que eu respondi todas as dúvidas, né? Enfim, um beijo grande para todos vocês. Foi uma live que eu tinha anunciado semana passada, acho que vocês estavam esperando, né? E enfim, é isso, pessoal. Não tem como te ver em julho em São Paulo para mais aprendizado. Será um prazer. Lembrando, dia 30/7, das 8 às 18, teremos imersão em biomecânica, onde a gente vai falar muita coisa. E comprando hoje e amanhã, esse evento sairá por R$497, beleza? Passando disso, já começaremos a vender o segundo lote, que sairá por R$697. Fervendo o cérebro, filha, essa é minha função, é pôr o cérebro de vocês para ferver, para funcionar, sabe? Sair da zona de conforto, tá bom? Vamos estudar, gente, não é só ficar praticando, não. Tem que estudar também, sentar a bunda na cadeira e estudar, beleza? Beijo no coração de vocês, nos vemos semana que vem, a gente vai falar sobre reabilitação de patologias de joelho através do método Pilates, hein? Te vejo semana que vem. Beijos!